tema da minha pregação é ainda há esperança para a sua vida, para a nossa vida. Diz assim, João 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, guarda bem essa frase, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó, talvez esteja na sua Bíblia. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta era meio-dia. Os judeus começavam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Então, hora sexta, meio-dia, sol a pino. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele darias água viva. Até aí tá bom, o restante da história eu vou explicando. Olha para cá, por favor. É interessante que Jesus aqui, ele para cansado, conversa com uma mulher que não era o habitual, e vai mais além, conversa com uma mulher que é samaritana. E os judeus, como dizem, que eles não se davam com os samaritanos. Eu sei que toda vez nós escutamos argumentos ateístas da seguinte forma, por que você acredita na Escritura? Por que você acredita na Bíblia? A Bíblia é um livro escrito por homens, e homens são falhos. Como você consegue ter tanta certeza de que a Bíblia, de fato, é a voz de Deus, sendo que Deus para eles não existe? Como você toma esse livro como certeza absoluta, algo irrefutável? E é claro, a nossa defesa em relação àqueles que questionam a veracidade da Escritura são várias. Mas, por exemplo, você pode verificar historicamente tudo que a Escritura diz. Não apenas pela Bíblia, mas você pode acompanhar pela história secular. Você vai ver que a história secular corrobora, mostrando que a Escritura, de fato, todos esses acontecimentos com datas, com reis, com impérios, de fato aconteceram. É tão certo isso que, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 1, quando Lucas ele vai escrever a um homem chamado Teófilo, olha o que ele diz a respeito disso. Escrevi o primeiro livro era o Evangelho de Lucas, e esse é o segundo livro de Atos. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mas olha que interessante, escrevi relatando todas essas coisas. Os evangelhos são relatos de pessoas que viram uma história acontecer. Mas é claro, além de verdades empíricas que podem ser testadas, comprovadas pela história, se você de fato quer provar para alguém que a Escritura é verdadeira, é só você começar a comparar o que a Escritura ensina, o que a palavra do Senhor ensina, com aquilo que as outras religiões ensinam. Por exemplo, compare o cristianismo com o islamismo. No islamismo, o homem ele pode ter até 4 mulheres, não pode passar disso, no máximo 4. Só que para Maomé tem uma exceção. Maomé é o único que pode ter mais? Claro, né? O cara é o profeta. Então ele não tem problema não ter mais. No islamismo, nós vemos o líder tendo privilégio sobre a lei. O cristianismo é diferente. No cristianismo nós vemos o líder vindo cumprir a lei que as pessoas quebraram. Nós vemos um líder que se encaixa à lei. E o cristianismo, de fato, é o único que afirma que o homem é pecador, que o homem ele está debaixo da ira de Deus, que o homem ele nasce em pecado, que o homem ele tem uma natureza pervertida, e se não for a graça de Deus sobre sua vida, nenhuma de suas boas obras são capazes de o salvar. Essas verdades você vê apenas no cristianismo. É por isso que Jesus vem e diz para a mulher samaritana, olha, quem beber de mim jamais vai ter sede. Porque tudo que as pessoas oferecem são apenas paliativos, são remédios que curam superficialmente a ferida do povo, mas não resolvem o problema do ser humano. Normalmente as religiões, o que elas oferecem é o seguinte, olha, se você for uma pessoa boa, legalzinha, no final da sua vida, depois de uma vida inteira de peregrinação, de bondade, ir para Aparecida a pé, ir a Meca, depois de uma vida toda de bondade, você então vai alcançar a vida eterna. O cristianismo, ele inverte.
Ele diz, não. Você precisa alcançar a vida eterna primeiro, mediante a graça de Deus, para que depois então você possa andar em santidade. O que na verdade as religiões dizem é o seguinte, olha, voe para que você possa ganhar asas. O cristianismo é diferente. Diz que Deus precisa dar asas a mim e a você, para que depois então nós possamos de fato voar. As religiões dizem que você precisa mudar de vida para ser aceito por Deus. O cristianismo, ele é o único que diz, venha do jeito que você está, e o Senhor vai te transformar. Esse é o mandamento. Lembra que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha assim cansado do pecado, cansado de uma vida miserável, cansado de derrota, cansado de tristeza, de angústia, de depressão após depressão. Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vou aliviar vocês. O cristianismo não diz assim, olha, se livre do seu pecado e então me sirva. Não. Venha sujo e imundo do jeito que você está, e o Senhor irá limpar você. É por isso que aqui em João capítulo 4, fala de tudo aquilo que completa o ser humano. O cristianismo, meu irmão, é a única religião do mundo, nessas mais de 10.000 religiões, que de fato trazem satisfação ao coração do homem. Podem de fato trazer satisfação àquela alma sedenta, aquela pessoa que procura se satisfazer, seja no prazer, na bebida, seja em dinheiro, em fama, em sucesso. O cristianismo é a única religião que de fato pode satisfazer o ser humano por completo. O cristianismo é a única religião verdadeira, sabe por quê? Ele é a única que consegue tirar um senso de insignificância do ser humano. É o único que pode oferecer para você um sentido para a sua vida, para que você não venha acordar manhã após manhã e dizer, para que serve a vida? Oh, que tristeza! A vida é um vazio de nada seguido de nada. Ou como diz um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele diz assim, a vida é um processo constante de morrer. Para muitos a vida é assim. Você não acorda, mais um dia de vida. Não, você acorda, menos um dia de vida. Eles vêm de uma forma negativa. Mas com base na história da mulher samaritana, eu quero passar alguns princípios aqui de como isto se aplica a mim e a você. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. A primeira coisa que nós vemos na vida dessa mulher é que ela era desprezada. Por que, pastor, ela era desprezada? Primeiro que ela foi pegar água a meio-dia. Imagina, naquele sol que fazia naquela região, muito quente. Se você precisa pegar água, você, via de regra, ou você vai de manhãzinha, ou você vai no final da tarde, onde o sol está fraco. Ela foi quando o sol estava a pino. Por quê? Porque samaritanos, eles eram excluídos da sociedade. É por isso que ela diz, judeus não se davam com samaritanos. Os judeus, eles eram, na verdade, os samaritanos, judeus foram povo de Deus uma vez, só que então eles se misturaram com Babilônia, se misturaram com outras nações, e por conta de se tornarem uma nação mestiça, eles foram rejeitados pelos judeus de Jerusalém, dizendo, esse povo é mestiço, não venhamos a nos misturar com eles. E é tão sério que os samaritanos, eles foram até impedidos de ajudar na reconstrução do templo. Quando o templo foi reconstruído, os judeus disseram assim, os samaritanos não vão nos ajudar. Por isso que eles fizeram outro templo para eles em Samaria. Em Levítico, capítulo 15, diz que os judeus, eles não podiam beber água no mesmo copo de um samaritano, porque o samaritano era tido como alguém imundo, desprezado de fato. Jesus, certa feita, foi xingado pelos fariseus, e sabe do que ele foi xingado? Samaritano. Seu samaritano endemoniado, era quase que sinônimo, samaritano e demônio. Eles queriam xingar e xingaram Jesus de samaritano. Agora dá para você entendermos melhor, porque essa mulher espantada diz, como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Agora dá para a gente entender o porquê do espanto dela. Você percebeu que Jesus, de fato, ele veio quebrar, cruzar as fronteiras do ódio nacional? Ele veio, de fato, levar a sua mensagem àquele povo que era desprezado. Aquele povo que não era ninguém. Por exemplo, ele diz, olha, terra de Zebulon, terra de Naftali, olha, vocês viviam na escuridão, né? A luz veio para vocês. E a mesma coisa em relação à mulher samaritana, mesma coisa em relação àqueles homens que eram leprosos, que não eram aceitos, que viviam em leprosários, que não tinham contato nenhum com a sociedade. Diz a Escritura que Jesus veio justamente para esses. E olha que interessante, depois a história vai dizer que essa mulher tinha 5 maridos. Provavelmente ela foi muito desprezada também, até na sua vida particular. Talvez o primeiro a desprezou, a abandonou. E ela então disse, não, preciso do segundo. O segundo a desprezou, o terceiro, o quarto, o quinto. Todos a desprezaram. E convenhamos,
É horrível o desprezo das pessoas. De pessoas que nós não conhecemos, é horrível. Você vai a um lugar e as pessoas fazem acepção de pessoas, tratam você de uma forma diferente, talvez por conta do carro que você tem, ou do carro que nem tem. Por conta da roupa que você veste, por conta talvez do seu sotaque. É terrível. É terrível ser rejeitado. É terrível sermos desprezados por pessoas próximas. Se por pessoas distantes já é ruim, meu irmão, imagina por pessoas próximas de dentro da própria casa. Isso é algo horrível. E essa mulher passou muito por isso. Olha, uma vez eu conversava com uma irmã da nossa igreja, ela dizia que na casa dela, ela morava ela, a mãe e o padrasto, e ela não podia comer junto com a mãe e com o padrasto. Ela ficava num lugar à parte, depois que eles comiam, se sobrasse, ela poderia ir à cozinha e comer. Imagina, a tristeza, a angústia, tudo para ter uma vida amarga, para sair destilando ódio para tudo que é lado. Agora, enquanto muitos cultivam ódio por conta de um desprezo de dentro de casa, passam a ser pessoas pessimistas e amargas, outras fazem o caminho inverso. Elas pensam da seguinte forma: não, me trataram assim, eu sei que é horrível, eu não vou fazer assim com as outras pessoas. Mas ainda que nós venhamos a ser desprezados uma vida toda, a Escritura diz que Jesus veio justamente para esse. Porque você sabe, meu irmão, nesse mundo aqui, nós somos rejeitados, desprezados. Se você não é rico, forte, bonito, a possibilidade de você ser desprezado é grande. Você já viu a apresentadora de jornal faltando o atacante, o dente da frente? Já viu? Já viu o apresentador, ator de novela, de filme, feio que dói, igual nós? Eu não vi, você não vê. Via de regra, é tudo bonito. Somos desprezados. Mas a boa notícia é que Jesus veio justamente para esses. Veio justamente para você, minha irmã, que talvez um dia viu seu marido sair de casa com uma que tinha metade da sua idade. Veio para você, jovem, adolescente, que talvez um dia viu seu pai sair em busca de uma aventura e nunca mais voltou. Veio para você que talvez teve centenas de portas fechadas na sua cara, pessoas desprezando você. Veio para você que é pobre, desprezado, e que talvez se acha um ninguém. A boa notícia é que justamente para esses que Jesus veio, para samaritanos, para desprezados, para aqueles ignorados. E se você se sente assim, a boa notícia é que Jesus veio justamente, é para você, é para nós. Mas a segunda coisa que nós vemos na vida desta mulher é a seguinte: primeira, ela era desprezada. Segunda, ela era insatisfeita. Totalmente insatisfeita. Porque, convenhamos, 5 maridos, isso contabilizado. 5 maridos. Mas ninguém parecia que satisfazia aquela mulher. Talvez o primeiro marido, ela pensou: ai, meu Deus, o príncipe da minha vida, achei. Serei a mulher mais feliz do mundo. E não deu certo. Então o que ela fez? Talvez esse aqui tinha um probleminha. Não realizou o meu sonho, vou para o segundo. E o segundo marido, este daqui é o príncipe. E de repente o príncipe vira sapo. Você sabe que na vida real, muitas vezes é o oposto das fábulas. Na fábula, o sapo que vira príncipe, na vida real, é o contrário. Muitas vezes o príncipe acaba virando um sapo. Você casa, na hora que você chega em casa, nossa, eu não sabia que era assim. É o inverso. Então ela vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Quantos de nós aqui neste lugar também já não tivemos vários maridos? Não no sentido marido de homem. Talvez o seu primeiro marido foi uma moça, um rapaz que você disse: achei a minha cara metade. E não achou. E você foi para o segundo marido. Qual o segundo marido? Já que uma pessoa não me satisfez, eu preciso de dinheiro. Dinheiro, vou trabalhar demais. E você então conseguiu bastante dinheiro, mas ainda assim a insatisfação permaneceu. Você disse: esse marido não deu certo, vou para o terceiro. Qual o terceiro? Eu preciso ter um filho. O filho completa o ser humano. Ai, a maternidade, eu não vejo a hora da barriga crescer. Você esquece que depois vai dar estria, celulite, vai ficar acima do peso e vai ter uma criança enchendo seu saco a vida inteira. E você vê, não completou. Você parte para outro marido. Não, precisa de uma carreira. Vai para outro marido, precisa de uma casa. Vai para outro marido, precisa de um carro. E você acaba, de fato, conseguindo conquistar essas coisas, mas você sempre se vê insatisfeito, porque essas coisas não preenchem o vazio do seu coração. Você é igual a essa mulher. A insatisfação toma conta de você. Agora tem gente que vai para marido que é um pior que o outro. O primeiro marido, às vezes era um crápula, o segundo é a bebida, o terceiro é o prazer, o quarto é a maconha, o quinto é o crack, o sexto é a bebida, e se acaba. A sede não passa, a insatisfação continua sendo constante. Você percebeu que quantas pessoas às vezes nós vemos
desesperadas para casar. Que elas pensam, elas veem aqueles filmes hollywoodianos, que é uma maravilha. Como que termina o filme de Hollywood? Termina no altar, percebeu? Felizes para sempre, aparece lá subindo as letrinhas. É difícil ver filme dali em diante. O filme é até chegar naquele lugar. Mas interessante é que você vê pessoas desesperadas, talvez para casar, para ter dinheiro, e porque elas pensam, é isso que falta para a minha vida. Talvez essas sejam as mais infelizes, porque elas conquistam e acabam não tendo o seu vazio sendo preenchido. Essa mulher, ela foi ao poço de Jacó, ou à fonte de Jacó. Uma das traduções de Jacó é engano. Ou seja, ela foi procurar satisfação justamente onde? No poço do engano. No poço do engano. E você percebeu que Jesus não disse assim para ela, olha, se você beber dessa água, você não vai ter nem um pouco de satisfação. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para ela, olha, você pode beber, mas bebendo desta água, deste engano, você irá voltar a ter sede. Ou seja, momentaneamente, paliativamente, você vai ter as suas necessidades supridas. Mas mais cedo ou mais tarde você vai ter necessidade, você vai ter sede novamente. É assim a vida. Não é essa a essência do engano? No começo é algo bom. No começo é algo bom. A gente pensa, puxa, isso aqui vai ser legal, vai ser bom. Daí passa um mês, 2, 3, a gente vê, nossa, não é tudo que eu pensei. Alguns já perceberam o engano de suas vidas e perceberam o que trouxe frustração. Mas, infelizmente, muitos ainda não conseguiram perceber que este mundo não traz a alegria que o ser humano procura. Então, ele continua de galho em galho a procurar. As águas que este mundo oferece, o máximo que elas conseguem é satisfazer a mim e a você provisoriamente. São águas salíneas que você bebe e, na verdade, faz com que a sua sede aumente. Já viu aquela expressão? O fulano tem sede de dinheiro. Sede de fama, de prazer. Essa sede nunca é saciada. É porque as águas desse mundo são assim. Você pode beber e provisoriamente você ser saciado, mas você volta a ter sede. É o máximo que a água deste mundo pode oferecer. Mas a terceira coisa que nós vemos na vida dessa mulher é a seguinte: ela era pecadora. Pecadora. Se você perceber no versículo 17, você pode acompanhar comigo, por favor? João 4, 17. A Escritura vai dizer assim: ao que lhe respondeu a mulher, porque Jesus disse para ela, né? Olha, eu tenho uma água viva para você. E ela disse, eu quero, Senhor. E Jesus vem e disse, então vai lá, busca teu marido. Daí no verso 17, ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Você percebeu que ela tentou dar uma desviada aqui no assunto? Ela tentou dar uma garibada aqui no assunto. Não, eu não tenho marido. Meu problema é esse daí. Você sabe, em Israel, era algo muito errado essa questão de separar. Eles sabiam disso. Não podia haver separação. Presta atenção aqui, por favor, meus irmãos. Eles eram contra a separação. Era um pecado terrível. Por mais que muitos homens davam carta de divórcio às suas esposas por qualquer coisa, via de regra não era assim que funcionava. Era só em caso, de fato, de encontrar impureza na mulher, ou seja, a mulher que casava e não era virgem, ele podia mandar a mulher embora, ou no caso de adultério. Só que esses fariseus aqui, meu irmão, era o feijão queimado, ele já mandava a mulher embora. Péssima cozinheira, nota de rodapé. Qualquer coisinha mandava embora. Mas a mulher disse assim, olha, este homem me disse tudo o que tenho feito. Olha o verso 29. Vinde comigo, depois que ela foi para a cidade dela, teve um encontro com Jesus, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ou seja, Jesus, quando ele faz a menção do marido, era justamente para confrontar a vida errada que ela tinha. E ele fez isso. Esse confronto de Jesus, de mostrar o pecado dessa mulher, fez ela pensar diferente. Olha o pensamento dela. Este mestre é diferente. Por quê? Este, em vez de passar a mão na minha cabeça, jogar as minhas mazelas para debaixo do tapete, ele veio e apontou o dedo na minha ferida e disse, isso aqui está errado.
Você precisa mudar. A menção do marido aqui foi a melhor maneira que Jesus encontrou para lembrar essa mulher da vida imoral que ela tinha. Para que ela pudesse, de fato, ter um start e lembrar: nossa, eu tenho feito errado. Porque às vezes o pecado é algo terrível, que ele é de fato como a lepra. A lepra causa insensibilidade. E o pecado às vezes causa isso em nós. Às vezes pecamos, nossa, eu fiz errado. Você peca de novo, daí na terceira, na quarta, na quinta vez, nem culpado você fica mais. Porque você se tornou insensível. E faz aquilo lá como se fosse algo normal. Aquela mulher foi buscar água, satisfação para a vida dela. Mas o problema dela era uma vida pregressa, imoral. Ela precisava resolver esse problema primeiro. E Jesus sabia tudo da vida dela. Por isso que Jesus vem e a confronta. Mas olha que bênção. Essa mulher que era desprezada, essa mulher que nem ligava para ela, que não tinha perspectiva nenhuma de um futuro. Os samaritanos eram rejeitados do culto, não podiam cultuar a Deus. Você imagina se nós tivéssemos uma placa aqui fora dizendo: entrada franca, exceto samaritano. Vocês não podem entrar. Era isso que essa mulher passava. Mas então, diz essa mulher que por coincidência, e é claro, não acreditamos em coincidência, acreditamos em Jesuscidência. Ela tem um encontro com alguém que poderia mudar a sua história. No verso 4, bem no comecinho da história, verso 3, olha o que diz: Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você consegue ver que nada acontece por acaso? As coincidências da vida que nós às vezes falamos: nossa, que coincidência, encontrei fulano bem aqui. Nada é por acaso. Todas essas coisas estão debaixo do plano do nosso Deus. E nós vemos aqui, para encerrar, algumas atitudes de Jesus para com essa mulher samaritana. Põe ali o primeiro, por favor. A primeira atitude que nós vemos é a seguinte: Jesus não desprezou essa mulher. Por mais que essa mulher era desprezada por toda uma sociedade. No versículo 27, João 4, 27, até os discípulos se espantaram. Olha que interessante. Porque os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com uma mulher. E mulher samaritana ainda. E Senhor, mas está desviando, não é possível. Verso 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Porque o homem não conversava com mulher a sós, muito menos samaritana. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Até os discípulos: rapaz, que conversa fazendo, hein? Que vergonha! Porque talvez na mente deles, eles sabiam: o mestre está conversando com uma casta inferior. Talvez até eles desprezavam os samaritanos. Ela podia ser desprezada por muitos. Mas é interessante que a pessoa mais importante do universo não a desprezou. Não é essa a causa de muitas tristezas que nós temos? Às vezes o desprezo do Zé Orelha da escola que não olhava para você direito, você era apaixonado por causa dele. Eu devo ficar triste, angustiado hoje em dia, o que tem de jovem deprimido por conta dessas coisas. Agora, essa mulher, ainda que ela fosse desprezada por todos, Jesus Cristo, um homem extremamente ocupado. Meu irmão, a Escritura diz que Jesus, por vezes, não tinha tempo nem para almoçar. Que 1h30 de almoço no ministério dele é ruim, hein? Às vezes não dava nem tempo. Dava nem tempo de almoçar. Alguém que estava preocupado em levar a sua mensagem, alguém que pregava para multidões. Hoje em dia, você sabe, tem alguns pastores que eles vão a determinados eventos de acordo com o número de pessoas. Eles colocam lá um número, um limite. Olha, eu prego se for de 3.000 para cima. Jesus Cristo pregava para multidões. Lembra na multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Era muita gente. Mas alguém extremamente ocupado, que não tinha nem tempo para almoçar direito. Alguém que pregava para multidões. Ele consegue tirar tempo para fazer um sermão para uma única pessoa. Ele consegue tirar um tempinho para chegar lá e dizer assim: eu vim falar com você. É por isso que é absurdo o pastor que não tem tempo para as ovelhas. Às vezes a ovelha está passando por um problema ali: pastor, me ajuda. Não, irmão, não posso, estou ocupado. Calma aí, mas a ocupação sua é a ovelha, como você está ocupado? É ridículo.
Ela se espanta. Como falas comigo? Se de fato você me conhecesse, você ia saber quem eu sou. E é fato que ele sabia, depois ele expõe a vida dela. Não é esse mesmo pensamento que nós temos às vezes em relação a nós? Às vezes você está com problemas na sua família, na sua casa, de desemprego, de enfermidade, faltando alguma coisa, e você pensa assim, cara, mas Jesus tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente para responder oração, será que ele vai responder a minha? Você já pensou assim? Nossa, mas lá na igreja tem um tanto de gente firme, aí Jesus vai ouvir eu aqui, que vou às vezes, mas eu sou turista na igreja, parece de vez em quando. E às vezes na nossa mente fica essas coisas, será? Tantas coisas importantes para ele fazer, será que ele realmente pode dar a geladeira minha que queimou? Será? Jesus parou para atender apenas uma única mulher. E Jesus veio justamente para esses que talvez se sentem desprezados, para aqueles que se veem como indignos, para aqueles que se veem como não merecedores de coisa alguma. Jesus veio justamente para os doentes espiritualmente. Meu irmão, se você, pastor, eu não sou digno de orar. Você não é, nunca será, como diz o Capitão Nascimento. Nunca será. Essa é a diferença. Nós oramos mesmo sendo indignos. Igual eu falei uma vez, né, o irmão colocou no Facebook lá, Senhor, que eu seja digno da sua misericórdia. Eu já respondi embaixo, nunca será. Não veio mais na igreja. Não sabe brincar, não brinca, né? Coisinha boba. Mas Jesus veio justamente para esses. A esses que talvez acabou de enfiar o pé na lama aqui. Depois tem que orar, Senhor, acabei de errar, mas tem misericórdia da minha vida aí. Eu tenho certeza desses cara de pau celestial aí, esses são ouvidos pelo Senhor, porque eles sabem que eles são indignos, que eles não são merecedores de coisa alguma. Esta é a diferença. Jesus veio para esses. Ele veio falar com a samaritana desprezada. Ele veio tocar no leproso isolado. Ele veio comer com pecadores. Meu irmão, se Jesus Cristo viesse hoje, lembra quando ele andava com Mateus, o publicano? Você imagina se hoje você visse, Jesus foi almoçar lá onde? Lá em Curitiba, ele, o Lula, o Zé Dirceu. É mais ou menos isso. Até para esses a chance. É claro, né? A gente ora para que ele se arrependa. Termine a vida na cadeia, mas se arrependa dos pecados. Isso que nós queremos. Mas é claro, queremos que todos se arrependam. E Jesus veio justamente para esses. Mas a segunda atitude que nós vemos de Jesus para com essa mulher é que Jesus preencheu o vazio que ela tinha no coração, que ela tinha na alma. Essa mulher, ela vai à fonte de Jacó, à fonte do engano, ao poço do engano, ser enganada, de propósito. Ali não adianta, ali é engano. Ela vai a algum lugar que oferecia uma satisfação temporária, efêmera, paliativa, algo de pouca duração. Assim é a vida. A vida do ser humano sem Deus são curtos períodos de alegria. Dia de regra, dia de pagamento é um dia de alegria, né? Se durar 5 dias, essa alegria é muito. Eu lembro uma vez, lendo uma reportagem sobre uma mulher muito famosa, muito bonita, e já tinha saído com todos os homens, que era o sonho de consumo das mulheres ímpias. E numa revista, ela, dando uma entrevista, ela disse o seguinte: eu só queria ser amada. Mas calma aí, já saiu com tudo que é homem bonito. Mas não encontrou amor. Encontrou prazer momentâneo. Mas não encontrou satisfação para a alma. Porque é isso que o mundo oferece. Posso citar para você, Michael Jackson tinha todo o dinheiro que esse mundo podia ter. Rico, famoso. Lembra do Chorão, Charlie Brown Jr.? Cara, uma voz maravilhosa. Conhecido. Famoso. Aí se mata. Acaba com a sua vida. Aquele ator Robin Williams que fez o Pat Adams, Doutor da Alegria. Olha como é a vida, como é o engano. No cinema ele interpreta o Doutor da Alegria. Essa é a ficção. Essa é a vida. Esse é o poço do engano. Na vida normal ele suicida por conta de angústia. Se mata.
Assim é a vida humana. Assim é a vida humana. Ela não tem satisfação se não for em Deus. Assim é o ser humano. É por isso que Dostoiévski, ele disse assim, olha, no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Meu irmão, nós temos um lugar no nosso coração, temos um espaço ali que você pode tentar preencher com comida, bebida, fama, sucesso, dinheiro, prazer, filhos, carreira, carros, casas. No coração do homem continua tendo um vazio do tamanho de Deus. É por isso que o homem sem Deus, talvez o que mais ilustre, é aquela ave que quando Noé a solta, ela sai voando, voando, voando e não encontra repouso. E o que ela faz? Ela volta para dentro da arca. É assim a vida do homem sem Deus. Ele sai aí voando, procurando repouso, talvez nos braços de um homem, de uma mulher, num emprego estabilizado, numa família, num bom carro. Ele acaba voando, mas ele não acha repouso. Como diz Santo Agostinho, tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. Ou seja, o homem ele não tem sossego até que ele encontre repouso no Senhor. Mas no verso 14, Jesus diz para ela, olha, se você experimentar da minha água, você nunca mais terá sede. Jesus é a única solução para as angústias do ser humano. A única. Absolutamente a única. Ele é a única solução para os nossos medos. Porque você não tem medo? Medo do futuro, medo, o que será dos meus filhos? O que será do meu futuro? O que será de mim amanhã? E às vezes a gente fica lá preocupado, nossa, mas o emprego parece estar devagar, fui mandado embora, fulano ficou doente, acabou a fonte. Jesus, ele é a única solução para as angústias, para os medos, para os pecados da vida do ser humano. Ele, de fato, meu irmão, é a resposta para todas as perguntas. Enquanto os filósofos ficam preocupados aí, olha, de onde vim, para onde eu vou. As respostas estão todas em Cristo. Ele que nós devemos buscar. Ele é a única pessoa que, de fato, meu irmão, pode te livrar do seu pecado, dessa insatisfação que talvez te acompanhe durante anos, 10, 20, 30, 50 anos. Tem pessoas que têm uma vida de angústia, procurando satisfação e não encontram. Porque não tiveram um encontro com Cristo assim como essa mulher teve. Ele é a única pessoa que pode, de fato, livrar a mim e a você dessa angústia, da depressão, da tristeza. Ele é o único que pode, de fato, nos preencher, como ele fez com essa mulher. Preencheu todo o vazio que havia no coração dela. Só ele tem o poder de saciar, de fato, a minha, a sua sede. As outras coisas fazem isso de forma temporal. Mas apenas Cristo pode fazer isso de forma eterna, como ele diz. E é claro, se o mundo te atrai e te preenche, das duas uma. Ou Jesus mentiu, ou você de fato não teve um encontro verdadeiro com ele. Porque o que a Escritura diz é que quando nós temos um encontro com ele, ele nos satisfaz, ele não nos despreza, ele preenche. E terceiro e último princípio, Jesus a perdoou. Versículo 29, você pode acompanhar comigo, por favor? João 4, 29. Quando ela diz assim, né? Novamente esse versículo. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Essa expressão, o Cristo ou o Messias, quando nós lemos, Israel, eles esperavam pelo Salvador, pelo Messias. E os samaritanos, como eram judeus misturados, eles sabiam também que um dia viria o libertador. Um dia viria o Salvador. E com certeza ela também sabia disto. E como que ele faz isto? Justamente mostrando os pecados daquela mulher, para que ela pudesse se ver, não apenas como samaritana, mas como alguém afastada do caminho de Deus. E olha que interessante essa mulher. Você não vê em nenhum momento ela dando desculpa. Porque via de regra não é assim que acontece? Quando somos confrontados do nosso pecado, quando vai lá o pastor e diz, olha irmão, isso aqui está errado, o jeito que você está tratando a sua esposa, os seus filhos, isso aqui você não pode fazer. Quando vai a esposa do pastor e diz, irmã, essa roupa aqui é indecente, não pode usar. Via de regra nós nos defendemos de que forma? Atacando. Não é assim? A melhor estratégia de defesa é o ataque. Pastor, eu não faço isso. Faz, sabe como? Quando alguém fala alguma coisa, você diz assim, mas, bendito mas. Não, eu tenho essa vida,
eu fiz isso daqui, mas também, você não sabe o que aconteceu comigo antes. Essa mulher poderia dar desculpa. Não, o senhor está vindo aí mostrar o meu pecado, dizendo que eu estou errada por conta dos 5 maridos, mas o senhor não sabe a vida sofrida que eu tive com eles. Você não sabe como que eu apanhei do primeiro, por isso que eu tive que ir para o segundo. Você não sabe como fui desprezada pelo segundo, por isso que eu tive que procurar o terceiro. O senhor não sabe o que eu passei na mão do terceiro, por isso que eu tive que largá-lo e partir para o quarto. Ela não dá desculpa. Não dá. Ela não faz como muitos de nós, que às vezes somos confrontados por conta de vícios, pecados, imoralidades, e dizemos, não, mas tem uma explicação. Minha esposa também, 15 dias de dormir de calça jeans, eu não sou de ferro. Não, eu tenho explicação por que eu não sou fiel no dízimo. Por quê? Porque daí vai voltar lá em casa. Não, eu não consigo fazer essas coisas porque eu tenho compromissos também. E esquecemos de priorizar a Deus. Você percebeu como, via de regra, somos rápidos para dar desculpas? Você só vai mudar, meu irmão. O Senhor só vai mudar a sua vida quando você aprender a parar e dar desculpa. A fazer assim como essa mulher. Às vezes é duro reconhecer o pecado. Meu irmão, é um processo que, nossa, corta o coração. Mas é a única coisa que nos muda. Pregações igual as últimas semanas sobre vida financeira, meu irmão, são bênção. Precisamos ouvir. A Escritura ensina sobre isso. Isso nos ensina financeiramente a termos uma vida melhor. Mas as pregações que confrontam o pecado transformam o nosso caráter como ser humano. Eu sei que às vezes você vem aqui, né? Eu preciso de uma palavra de consolo, aí está lá, ainda há esperança para a minha vida. Você vem e sai desiludido. Triste, meu pastor, acabou com a minha esperança. Não é isso que traz esperança. É você saber que o pecado ele é como um câncer que apodrece os ossos, como diz Provérbios, na nova tradução da linguagem de hoje. E para que você possa tomar o medicamento correto, você precisa primeiro ser diagnosticado do seu pecado. Então são essas coisas que de fato nos transformam a cada dia. Você não pode dar desculpas. Você precisa aprender a reconhecer o seu erro e simplesmente dizer, eu vou mudar. Errado? Eu vou mudar. E não ficar se apoiando em se apoiando no erro de outro. Mas também o fulano colaborou. Não, nós pecamos porque nós queremos. É interessante que uma grande crítica que se fazia à igreja primitiva era a seguinte: o cristianismo é horrível. Por quê? Porque ele fala muito do pecado. Essa era a crítica que eles faziam ao cristianismo na igreja primitiva. Será que não é justamente por isso que o cristianismo é o único verdadeiro? Porque ele, de fato, confronta o pecado. Quando a mulher vem e diz, olha, eu quero beber dessa água, no verso 15, Jesus diz, sim, vou dar, chama o seu marido. Chama o seu marido lá. Ou seja, vamos resolver primeiro a questão do seu pecado. É assim que funciona. Para que você tenha ali um rio, uma fonte de água viva fluindo do seu interior, você primeiro precisa resolver o seu pecado. O cristianismo, ele tem como marca, não um ensinamento, ainda que o seu ensinamento seja excelente. Mas a grande marca do ensino do cristianismo, sabe qual é? É um evento. É um filho de carpinteiro há 2000 anos atrás, nu, pregado numa cruz, ensanguentado. Era isto que podia fazer com que essa mulher tivesse uma fonte a jorrar dentro do seu interior. É apenas isto que nos faz ser aceitos diante do Deus. É por isso, meu irmão, que no Antigo Testamento, sempre que havia culto, era pelo menos 2 cordeirinhos, morrendo um de manhã e o outro morrendo à tarde. Sabe por quê? Porque não havia culto a Deus sem derramamento de sangue. Não havia outra forma de Deus apaziguar a sua ira, a não ser por derramamento de sangue. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher, em outras palavras, é isto. Sim, eu sou o Messias. E a única forma de você ser reconciliada com Deus, você, sua pecadora, você, sua imoral, você, sua samaritana, é você saber que eu sou Cristo. Que o meu sangue tem o poder de te lavar do seu pecado. E isso é cristianismo. É nisso, meu irmão, que nós depositamos a nossa esperança. Não é naquilo que nós fazemos. Eu amo essa passagem do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento que ensina, lembra o sacerdote? Chegava um cordeirinho, eles colocavam lá a mão na cabeça do cordeirinho para que de forma figurativa o pecado do sacerdote e da nação fosse transferido por cordeiro. E então o que acontecia com aquele cordeiro? Ele era imolado, morto. De fato, rachado ao meio, literalmente. Para que a ira de Deus fosse aplacada e o povo fosse perdoado.
Essa é a única chance para mim e para você. É olhar para Cristo Jesus e saber que somente nele há perdão para os nossos pecados. Não há outro caminho. Não há outro. E como que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, a satisfação da nossa alma, assim como essa mulher recebeu? Só tem um caminho. É clamar por misericórdia. Não tem outro. Você não pode dizer assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Via de regra, assim que nós vemos nas religiões, não é? Todas as religiões não se iludem, elas são pagas. Ou você paga no débito ou paga no crédito, mas todos você tem que pagar. Você precisa alcançar o nirvana, você precisa peregrinar até Meca, você precisa fazer boas obras, para que daí então você seja aceito. O cristianismo é o único que é diferente. As religiões dizem assim: faça e viva. O cristianismo diz: você está morto, você não pode fazer nada. É o que Paulo diz: todos nós, sem exceção, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. É isso que o cristianismo vem dizer. Eu não vou dizer que as religiões oferecem caminhos ruins, não, às vezes são caminhos bons. Os mandamentos até que são coerentes, são corretos. Mas quais delas dizem assim? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça. A salvação não é meritocrática, mas ela vem pela graça. Quais fazem isso? As religiões, elas prometem nos ajudar. E sabe qual ajuda? Elas nos veem em um poço, todo arrebentado, e elas vêm com bons mandamentos, em forma de corda, e nos jogam. E dizem assim: aí está a corda, suba. Só que elas esquecem que as nossas mãos estão quebradas e não podemos agarrar a corda. Elas esquecem que nós estamos com os 2 joelhos fraturados, com que o nosso tornozelo não se firma. Mas a corda é boa. Nós precisamos mais do que uma corda. Nós precisamos de fato de um Deus que desça lá no fundo do poço, no poço do engano, no poço da mentira, no poço do pecado, nos pegue todo quebrado, nos traga para cima, nos dê um banho e nos fortaleça novamente. Eu acredito que o cristianismo é verdadeiro porque é somente ele que faz essa oferta. Ele oferece vida a alguém que está morto. Ele oferece a salvação a pessoas quebradas, humilhadas, esquecidas, rejeitadas. Ele é o único que diz: ainda há chance para samaritanos, para imorais, para adúlteros, para mentirosos, para idólatras. Ainda há chance para todos eles. E o que nós devemos fazer? Suplicar ao Senhor por misericórdia, porque nós não damos conta. A diferença, basicamente, para encerrar das outras religiões é a seguinte: eles chegam em um mendigo e dizem assim: temos uma festa de arromba aí dentro, comida farta. Quer participar? Claro, e faz um mês que não come. Quero! Então o convite é R$1 milhão, só pagar e entrar. E é claro, ele não tem condição. Assim são as religiões. Elas nos colocam um preço impagável para conseguirmos a salvação. O cristianismo vem e diz: você não tem condição nenhuma. Você precisa entrar e lá dentro eu vou trocar sua roupa. Onde você vê um ladrão no final da sua vida, seu último suspiro, que fez mal uma vida toda? Eu sei, para com essa ideinha de que tinha um ladrão bom e ladrão ruim. Você já viu? Não, ladrão é tudo ruim. Pastor, mas aquele outro se arrependeu. Mas olha no comecinho do Evangelho de Mateus, diz a Escritura que os dois ali do lado, os dois xingavam a Jesus Cristo. Olha, tu não és o Salvador? Salve-te a ti mesmo. Os dois diziam. Então não vem com essa historinha: pastor, ladrão bom e ladrão ruim. No catolicismo, ladrão bom é até santo. Não é. Em qual outro lugar você vê uma pessoa no seu último suspiro de vida? Ela olha para aquele homem ensanguentado na cruz e diz assim: nós aqui merecíamos estar aqui, ele não. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A única coisa que ele falou de bom, talvez a vida toda, foi isso daí. Lembra de mim. Misericórdia. E depois de uma vida inteira perdida de pecado, o que ele ouve? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa mulher, assim como nós, não tínhamos nada para oferecer. Nada. É por isso, eu e você não devemos fazer barganha com Deus. Tem pessoas que querem fazer barganha, né? Senhor, olha, eu dou aqui, o Senhor dá ali. Meu irmão, o que você pode oferecer para Deus que já não é dele? Tudo que nós temos é dele.
tudo, absolutamente tudo. Sejamos como a mulher samaritana. Essa é a possibilidade de alcançar a misericórdia. Sejamos como aquela mulher cirofenícia, lembra? Onde ela diz, Senhor, cuida da minha filha. E Jesus diz para ela, não convém tirar os pães dos filhos, dar aos cachorrinhos. Da xinga a mulher. Essa mulher, em vez de sair dali brava, quem é esse para me chamar de cadela? O que ela diz? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor. Diz a Escritura que naquele momento Jesus toma um susto e diz, grande é a tua fé. Vai embora. O seu problema está resolvido. Qual foi a opção dela? Foi fazer como muitos dizem, coloca Jesus na parede, que quem faz a campanha lá do Salmo 70, hein? Sobe ao Monte Manaim, vai dar coisa. Faz o voto de 350. Apesar de 350 hoje em dia, tá barato esses votos. Faz o voto. É assim? A única chance de alcançarmos a misericórdia do Senhor não é mostrarmos nosso currículo gospel dizendo, Senhor, graças te dou que nós somos demais, hein? Eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas estou aqui. Eis-me aqui. Mas é chegar diante do Senhor como essa mulher cirofenícia, como a mulher samaritana. É chegar como aquele publicano. Que ele entra no culto, ele não tem nem coragem de erguer a cabeça, mas ele bate no peito e diz, Senhor, ser propício para comigo, pecador. A Escritura diz que este sai dali justificado. Essa é a única forma da graça, da bênção e da misericórdia de Deus ser derramada sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?